Boa noite então a todos. Vamos iniciar mais um estudo, do nosso livro Mereça Ser Feliz. E hoje, avançando para o capítulo 16, que vai nos falar do aprender a fazer, que é uma parte bem interessante aí do nosso trabalho, que vai estar colocando o quanto é importante, e nós já sabemos disso, a questão prática de realmente colocar em prática aquilo que a gente sabe. É muito importante porque entendemos, e isso também é de domínio público, todos sabemos, que costuma-se falar que há um grande distanciamento entre a teoria e a prática. Aquilo que nós concebemos enquanto teoria, enquanto conhecimento, enquanto planejamento daquilo que vamos fazer, e o quão distante muitas vezes fica a desejar o resultado da nossa prática referente àquele conhecimento. Um exemplo que a gente sempre coloca e que é bem válido e nos dá bem uma dimensão dessa distância é com relação à paz, que foi inclusive assunto do nosso estudo anterior, domingo passado, sobre a paz interior. Então, paz é um assunto que todos nós conhecemos. A maioria de nós estuda e entende bem o que significa a paz ou o que significa ser pacífico, na teoria. A gente até imagina quando vai nas mais diversas questões humanas, por exemplo, um casamento, uma amizade, um relacionamento, seja qual seja, nós na teoria já o idealizamos de uma forma bem pacífica, bem harmônica, aonde nós vamos viver, como diz aí na história, felizes para sempre. Essa é a teoria. Quando vamos para o campo prático da vida, dos relacionamentos, exercer essa paz, ser de fato pacífico, é bem diferente da teoria. São tantos fatores envolvidos, são tantas situações no dia a dia, que ao exercer esse compromisso de sermos harmônicos, pacíficos, respeitosos em nossos relacionamentos, por exemplo, nós vamos perceber que colocar em prática essa nossa intenção ou de praticar esse conhecimento da paz é bem diferente na prática. Então, esse aprender a fazer, de fato, ele é fundamental. Não apenas deter o conhecimento, mas ao colocá-lo em prática, termos esse aprendizado, essa habilidade de exercê-lo da melhor forma possível. É assim em todas as dimensões da vida. E aí nós precisamos ter um campo de preparo e um campo de atenção. Imaginar que o nosso campo de atuação, semana que vem, vai ser, por exemplo, aprender a nadar. Vou falar em aprender a fazer. Vou imaginar que você não sabe nadar, você vai aprender a nadar. E aí você não gosta de água, por exemplo. Não adianta. Gosta ou não gosta, se você tem que aprender a nadar, é irrelevante você gostar ou não. Então aí já começa uma primeira questão relacionada à prática, que é muito importante e que existem vídeos aí de filósofos, de gurus, à torta e à direita na internet, que nos falam justamente de nós fazermos uma primeira distinção, daquilo que gosta ou não gosta, daquilo que é necessário ser feito. Então, independentemente de eu gostar ou não, existe uma situação a ser atendida, existe uma necessidade a ser atendida, o aprender a nadar. Então, se eu consigo já vencer essa distinção ambígua de gostar ou não gostar, eu já elimino um monte de problema na minha vida. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então já começa a limitar a sua existência. Você já começa, de repente, ou quase sempre, deixar de fazer aquilo que é necessário para atender um capricho seu de não gostar. Um exemplo, estudar é importante? Agora, ainda mais no século XXI, com as questões tecnológicas tão prementes e necessárias, seria importante para o menino ou para a menina estudar ou é irrelevante? Estudar não precisa.
Estudar de uma forma geral, independentemente de onde você estude, é bom, é importante, é necessário. Ah, mas eu não gosto. Já começa o problema, né? Não gosto de estudar. Ou aquele que diz assim, não gosto de trabalhar. Já pensou? Né? A dificuldade. Ah, não gosto de trabalhar, então não vou trabalhar. Vai morrer de fome, né? Então, independentemente das questões filosóficas, independentemente de questões de gostar ou não gostar, há algo que se apresenta na sua vida e que você precisa fazer. Que seja trabalhar, que seja estudar, e a semana que vem agora, a partir de amanhã, aprender a nadar. Aí você fala, puxa vida, né? Justamente segundo eu marquei com esse friozinho, né? Vou ter que entrar na água gelada. Eu não gosto de água gelada. Tem jeito. Tem que aprender a nadar, vai ter que entrar na água. Então, aprender a fazer passa por um primeiro componente interior, que é você entender que tem que ser feito. Goste ou não. A necessidade se apresenta de forma prática e você precisa atender a necessidade, independentemente de gostos, preferências ou caprichos. Aprender a se relacionar, por exemplo, além de nadar, também passa por uma questão semelhante. Ah, não simpatizo com os, falar assim, corintiano, né? A gente sempre gosta de falar corintiano. Metade da população mundial é corintiano, né? Metade da população mundial. Então você já não vai se relacionar com metade das pessoas, porque não gosta, né? Porque tem uma preferência. Então, vencer essa questão interior de gostar ou não, para se apresentar resoluto, atento, disposto, com vontade a fazer o que é preciso, já é o primeiro passo. O segundo é entrar no campo de aprendizado, que é na piscina, por exemplo, e você aprender a nadar. Aí eu vou aprender a nadar fora da piscina. Qual que é a teoria, né? Dá uma abraçada, dá duas, respira, não respira. Beleza. É bom até você dar uma olhadinha como as pessoas estão fazendo, né, para entender se tem alguma técnica que precisa ser aprendida. Ótimo. Mas por mais que você estude a teoria, não tem jeito. Vai ter que entrar na água e vai ter que aprender a nadar no campo de atuação relacionado à água. Então tudo na vida vai depender de um preparo, de uma vontade, mas de você entrar de fato naquele campo de atuação, de você ser inserido num campo prático para que você possa aprender a fazer. Um exemplo, tem até um vídeo muito interessante, acho que é da Monja Coen, que fala sobre a paciência. Vocês já devem ter visto isso várias vezes, mas não custa repetir. Eu tenho que aprender a ser paciente. Como é que se aprende a ser paciente? Lá em nosso lar, no céu, com os querubins, os anjos, todo mundo te atendendo, porque o maior de todos é o que mais serve. Então lá todos te servem, você é o menorzinho, né? Está todo mundo à sua disposição. Ninguém te contradiz, né? Atende às suas vontades. O máximo que pode acontecer é te aconselhar alguma coisa, né? Te colocar para fazer algo. Mas é muito fácil ser pacífico ou paciente diante dessas situações. Aonde é o campo de aprendizado prático da paciência? Relacionar-se principalmente com os chatos, aqueles que vão te tirar do sério. Não são eles que vão te aprender a ser paciente? São eles. Então o campo de aprendizado prático é no meio do mucuvuco, no meio do caos, no meio das coisas mais difíceis, trânsito caótico, cidade caótica, o empurra, demora, filas intermináveis. Agora com a aglomeração tem menos, né? Mas ainda tem. Vamos imaginar que não é tempo de Covid, não é isso? Esse é o campo prático para você treinar a sua paciência. E não um spa, onde você vai estar sozinho sendo atendido porque está pagando muito bem. Um outro exemplo, né? Então o campo prático para o aprendizado da paciência é esse. Você tem que saber que é esse, então já vá preparado. Assim como você vai colocar uma sunga, um biquíni para entrar na piscina e não vai de terno e gravata, supondo que você é um advogado, por exemplo, que é teu traje normal, para entrar na piscina você tem que mudar pelo menos o traje. Para atender o campo prático da paciência, tem que ir preparado, porque você vai encontrar pessoas que vão te tirar do sério. Não sendo assim, você não vai aprender a paciência, porque o campo prático da paciência é esse, ou é esse. Estamos aprendendo a ser pacíficos no mundo? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Você está no meio de quem? E você é um próprio. Pessoas belicosas, pessoas violentas, que volta e meia vão transferir essa violência interior, esse conflito mal resolvido,
numa frase mal colocada, num xingamento, numa falta de respeito. Às vezes pode acontecer, eu faz tempo que não presencio, até agressões físicas. Pode acontecer? Pode. Para treinar a paz é necessário que você esteja num campo onde a paz se faz necessária, onde você precisa impor-se pacificamente frente às dificuldades que a violência apresenta. Não é assim? Então, aprender a fazer passa por essa reflexão, para que você se prepare e não fique reclamando, porque se você ficar reclamando que a água está fria, né, que justo hoje tinha que ter chovido, que só tem gente chata, que tem muita fila, se você sair do campo do aprendizado prático para aquela sua resistência natural, aquela sua tendência a ficar reclamando, você vai aprender? Não vai. Não vai aprender, não. Não vai, porque você está negando uma situação que é ótima para o aprendizado. Que se não for aquilo, você não vai aprender. Não vai testar os seus limites. Não vai buscar te desafiar nos teus limites, nas suas imperfeições, para que você possa, com a sua perseverança e seu empenho, aprender a fazer aquilo da forma correta. E vai ter que fazer muitas vezes. Como o bom motorista ou o bom nadador se forma? Nadando uma vez, pegando o carro uma vez, andando 1000 metros e pronto? São anos, às vezes, de experiência, aonde você vai estar praticando cada vez mais situações mais difíceis. Aprendeu a rodar no Fusquinha, para ser um exímio motorista, vai ter que pegar um bitrem ou um tritrem, né? E como é que você estaciona um caminhão daquele num determinado lugar? Não é isso? Para um carregamento. É para qualquer um? Não. É para quem dedicou-se na prática para adquirir aquela habilidade e ser um especialista naquilo que faz. Para ter adquirido uma virtude, por exemplo, que seja paciência. Então, o aprender a fazer tem que sair do campo do teórico. Por que esse assunto está aqui no meio de um livro que está falando sobre mereça ser feliz e sobre o orgulho? Porque nós já estudamos em todos os capítulos precedentes que boa parte da nossa vida ela se transfere para o campo mental, lembra? Quando o espelho da mente está voltado para o exterior e você está vivendo a vida do ego, num campo mental, superficial. Se você transfere para o campo mental as questões relacionadas ao aprendizado, você não aprende a fazer. Porque você acha que se você já leu e já conheceu, você já sabe. Ah, já sei todas as técnicas de paciência. Já sei o que significa paz. Beleza, agora pratica, é diferente. A prática exige que você saia do campo mental para mergulhar no campo emocional, para vivenciar as experiências. Vivenciar as experiências. A temperatura é outra. A emoção ligada ao fato é outra. É fácil ter técnicas de administração de conflito. Na internet tem várias. Você vai ter lá a técnica de administrar conflito, mas só vai efetivamente saber fazer a administração de um conflito na hora que você estiver vivenciando um. E quanto mais complexo ele for, mais vai exigir da tua habilidade, da tua diplomacia, da tua capacidade empática. Então vejam que aprender a fazer é lançar-se na vivência. Por isso que a convivência com os semelhantes é tão rica de oportunidades de aprendizado. Porque é ao relacionar-se com os outros efetivamente que eu adquiro as virtudes. Isolar-se no hermetismo, no alto de um cume, pode te trazer muito conhecimento. Pode te trazer um grau de disciplina, onde você vai disciplinar a mente, vai fazer jejum. Tudo isso é importante. Mas desce da montanha e enfrenta a multidão no vale. A ignorância que reina, ignorância no bom sentido, não pejorativamente. A ignorância que reina naquelas situações em que a sabedoria está ausente. E se você é sábio, vai mostrar a sua sapiência ou a sua sabedoria aonde? Onde ela é necessária. No campo da ignorância. É ali que você vai aplicar o que você conhece, a fundo. Não é assim? Então, a primeira situação que nos toca é essa, que não adianta apenas a transmissão de conteúdo. Você precisa apropriar-se do conteúdo de forma a transformar isso em ação. Porque se você aprende o conhecimento ou a teoria, mas não aplica, não adianta nada.
Estamos aqui com o Luiz, que vai nos brindar depois, né, no finalzinho de novo, né, com mais uma live. Ele sabe de música, mais do que qualquer um aqui dentro, imagina. O que adiantaria se não toca? É um conhecimento inútil. E ele nem sabe se realmente sabe tocar, porque ele não toca. Mas já estudou, sabe as 7 notas, né? Pode até fazer no papel uma sinfonia. Mas e tocar efetivamente? Né? Dedilhar um instrumento, tocar um violão, um violino, né? Um piano. Precisa aplicar-se na vivência daquele aprendizado. Então não é transmissão de conteúdo, é aplicação na prática, né? Que aí aqui o autor coloca, né, que são os projetos vivenciais. São aqueles de fato onde a gente cria estruturas de aprendizado, que seja para um aluno, que seja para mim mesmo, aonde a gente vai lançar-se para aprender. Mas eu nem preciso criar isso já está criado, né? A nossa sociedade, com todas as suas facetas, né, com todas as suas diversidades, com todas as suas particularidades, porque ninguém é igual a ninguém, já é um campo prático de extraordinária importância. Já é o melhor campo prático que existe, é a vida, é a sociedade, é relacionar-se com os demais nesses projetos de vivência, onde eu posso aprender a fazer aquilo que é necessário, né? Então, além dos projetos vivenciais, coloca aqui o autor ainda as questões relacionadas aos relacionamentos educativos. Falávamos isso alguns estudos atrás, de nós entendermos o quanto um relacionamento pode ser educativo. O quanto, se estivermos dispostos, nós vamos de fato aprender com o outro. Todo mundo tem ao menos uma lição para te ensinar. Ao menos uma. E nós sabemos que não é uma só, são várias. As pessoas com as quais ou com quem nos relacionamos, elas com toda certeza têm muito a nos ensinar, porque elas têm a sua particularidade de enfrentar a vida, de enxergar a vida, de olhar para a vida, de vivenciar as suas experiências. Ela tem os seus filtros culturais, as suas crenças, né? O seu conhecimento. Então tudo isso é uma oportunidade única de aprendizado. Então os relacionamentos são educativos. E eu preciso, dentro desse componente de me relacionar-se com os outros, entender que se eu estiver aberto, com a mente aberta e o coração aberto, eu vou propiciar um aprendizado. Senão eu vou perder a chance. Às vezes eu vou viver ao lado de uma pessoa e não vou perceber o quanto poderia ter aprendido com ela. Dar um exemplo que já demos aqui com relação a Maria, né? Os apóstolos, aqueles seres espirituais simples de outrora, né? Para as pessoas orgulhosas da época, né? Que olhavam de baixo para cima, como um senador romano, por exemplo, o nosso querido Emmanuel, que na época era Públio Lentulus, o que ele aprendeu com Jesus, com Maria na época? Ele foi conterrâneo, ele foi contemporâneo, ele esteve inclusive frente a frente com Jesus. Ao reparar o mestre ali na praça, ele verificou que tinha um carinho diferente com a sua mãe, que era Maria. Mas estando em contato com eles, aproveitou a oportunidade de aprender? Quantas não foram as pessoas que passaram por Jesus, que passaram pelos apóstolos e nada aprenderam? Estavam demasiadamente orgulhosos com a sua prepotência, olhando aquelas pessoas simples e tendo-as como pessoas, vamos dizer assim, indiferentes. Estavam tão distantes, porque o seu orgulho distanciava-os da realidade, como qualquer orgulho nos distancia, inclusive de nós mesmos, na nossa essência, que perderam a oportunidade de aprendizado. Talvez nós mesmos, que aqui estamos agora aprendendo o Evangelho de formas diferentes, tenhamos perdido na época a oportunidade de ter aí o vivo e a cores a presença do Mestre na nossa vida. Éramos orgulhosos demais para aceitar que um Galileu carpinteiro pudesse ensinar algo. Como lemos hoje no Evangelho, né? Aquele doido, né? Que era totalmente estranho, diferente, subversivo, que falava coisas que ninguém alcançava, ou poucos alcançavam. Então tenha isso em mente, né?
Os nossos relacionamentos são educativos. Aproveitemos com eles. Quanto mais difícil o relacionamento, mais educativo ele é. Quanto mais complicado o relacionamento, mais educativo ele é. Então saia dessa relação, se precisar sair, saia, mas aprendendo algo, não antes de aprender. Aprenda com a outra pessoa, difícil ou não. Às vezes o difícil é você, e está custando a perceber isso, refletido nos outros. Está transferindo nos outros aquilo que você é. Assim você mesmo não se aguenta. Você não se aguenta, e aí não aguenta ninguém, porque transfere para o outro aquilo que você é. Então perceba isso, né? O outro é teu espelho, e a gente acaba sempre olhando o mundo com os olhos que tem. Quem enxerga muita incompreensão, provavelmente tem pouca compreensão, não é assim? E ainda coloca aqui a nossa autora espiritual, a pedagogia do afeto, né? É a didática da relação dialógica, relação parceira, interativa, pois na vida social a relação nunca é monologal, ela é sempre dialogal, é o diálogo, né? A massificação é fator dispersivo, daí valor dos grupos. Quando esse conhecimento é passado como conteúdo, informação pronta, o educando deixa de ter a oportunidade de dar a ele os seus significados, os seus sentidos, e então o saber perde o colorido da representação individual, capaz de contextualizar as vivências, gerando a ética do ser. Ter conhecimento é diferente de ser o conhecimento. Então aí vem toda a questão da tecnologia, ou desculpe, da inteligência emocional, que é a pedagogia do afeto. Por isso que precisa do campo prático, e por isso que a pessoa precisa entregar-se ao aprendizado, trabalhando as questões emocionais, os sentimentos. Isso é fundamental. Principalmente, ou muito importante também, como todo o resto, na questão da educação, quando nós vamos educar os filhos. É importante nós percebermos as emoções trabalhadas pela criança. Quando ela vai no mercado, por exemplo, e pede determinada situação e você não dá, porque não pode dar, porque é o certo a fazer, e ela faz birra, e ela se sente mal. Conversar com a criança para que ela entenda o que significa aquele sentimento. Se possível, até nomear o sentimento. O que é isso que você está sentindo? Você queria algo e não teve. Isso tem um nome. Por exemplo, frustração. Pode ser a frustração de querer algo e não poder tê-lo. Então, se frustração é um sentimento, é uma emoção, ela precisa ser trabalhada nas pessoas? Precisa, senão você vai ser um adulto imaturo emocionalmente. E vai viver a vida frustrado. Por quê? Porque você pode ter tudo que você quer? Pelo contrário, a maioria das coisas você não pode ter e nem deve ter. E aí é um frustrado, mas não aprendeu a trabalhar essa emoção chamada frustração. E aí chora, sofre, faz birra. Já viram um homem birrento? Ou mulher birrenta? Pior que criança. Por quê? Porque não aprendeu a trabalhar a emoção. Porque lá atrás, quando fez a primeira birra no mercado, os pais que não tinham como lidar com outro sentimento, que é o de vergonha, que está todo mundo olhando, o que eles vão falar? Aí tem duas situações ruins. A frustração da criança que não é trabalhada e a vergonha dos pais que não é trabalhada. Os pais precisam trabalhar a sua vergonha para entender que aquilo não é vergonha para ninguém, para trabalhar a frustração da criança. Na época tiveram vergonha e não trabalharam a frustração da criança. Hoje são seres com vergonha, não sem vergonha, e a criança criou ou formou-se um adulto frustrado. Então, por isso é importante da pedagogia do afeto, da inteligência emocional, onde nós vamos trabalhar as questões relacionadas à educação, para que nós, como adultos, também aprendamos, se ainda não aprendemos, e para favorecer o aprendizado dos filhos, dentro do saber fazer. Saber fazer é trabalhar a emoção, porque quando você está presente, conscientemente, fazendo algo, a tua emoção está presente. Por exemplo, você nunca entrou na piscina, você até imaginou que tinha medo, de repente não tinha. Puxa vida, achei que tinha medo, não tinha. Ou achou que tinha, não tinha, agora tem. E aí? Mas, além de tudo, você tem que trabalhar o medo. Como é que você descobriu que tem medo? Entrando dentro da água? Algumas pessoas têm medo de dirigir? Não sei, só se já tentou antes. Então, algumas frustrações, alguns medos, algumas inseguranças vão surgir
na prática, quando você está aprendendo a fazer na prática. Porque na teoria você não tem. Você não está percebendo o quão difícil é trabalhar, por exemplo, numa torre de 1 quilômetro de altura. Você olha o cara lá em cima, deve ser fácil. Vai lá, pendurado numas cordinhas, no meio do nada. Não é isso? Você vai sentir algo que você não sentia. Lá você vai entender que você tem medo de altura. Ah, mas eu andava a 20 metros de altura, 30 metros de altura, nunca tive medo. Pois é, mas é 1 quilômetro diferente. O vento é outro. O espaço é outro. Não é assim? Então você precisa estar presente para que a emoção surja, para que você consiga trabalhar a emoção, aprendendo, por exemplo, a ser paciente. No meio do muco-vuco, a sua impaciência surge. Você se conhece, você trabalha a questão da emoção e aí vai, evidentemente, aprender a ser paciente. Temos que treinar muito ainda. Eu vou deixar uma mensagem final antes do Luiz vir com a sua música, que eu gosto muito, de um livrinho da Eugênia Puebla, que é Educar com o Coração. É bem interessante porque ela trabalha muito a pedagogia do afeto. E ela fala, por exemplo, nessa pequena mensagem, como educar os pequeninos, né? Os ninos. Educar com o coração. Responda-lhe, não o instrua. Proteja-o, não o encubra. Ajude-o, não o substitua. Abrigue-o, não o esconda. Ame-o, não o idolatre. Acompanhe-o, não o leve. Mostre-lhe o perigo, mas não o atemorize. Inclua-o, não o isole. Alimente as suas esperanças, não as descarte. Não exija que seja o melhor. Peça para ser bom e dê o exemplo. Não o mime em demasia, rodeie-o de amor. Não o mande estudar. Prepare-lhe um bom clima de estudo. Não construa um castelo para ele. Vivam todos com naturalidade. Não o ensine a ser, seja você como quer que ele seja. Não lhe dedique a sua vida. Vivam todos, cada um a sua. Lembre-se de que o seu filho não o escuta, ele olha para você. E finalmente, quando a gaiola do canário se quebrar, não compre outra. Ensine-o a viver sem portas. Então, aí a mensagem final da Eugênia Puebla. Boa noite a todos. Luiz vai encerrar com uma música para nós.
pais que só ferem o escudo do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Sou a luz, sou amor, sou o que leva a paz ao mundo, sou o caminho, sei onde vou, sou o que leva a cura ao mundo, sou a esperança que estanca o choro nos presídios, o carinho que chega aos velhos nos asilos, o prato de sopa aos milhões de famintos. Sou o que tira a pedra do seu coração, o remédio da dor num peito em erosão. O destino do homem é ser livre e bondoso. Sou o que ensina a humildade e a fraternidade, que a vida é luta e a morte não é luto, que sem caridade não há salvação. Sou o que te vela e revela que a vida não para, que segue outros mundos ou de novo na terra, a evolução da humanidade. Sou a luz, sou amor, sou o que leva a paz ao mundo, sou o caminho, sei onde vou, sou o que leva a cura ao mundo. Boa noite. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos. Até domingo que vem.